para dar o contexto, na minha opinião, sobre isso, eu vou trazer o que aconteceu no mercado B2C nos últimos anos, né? E aí trago isso no meu pensamento para o B2B. O B2C, se parar para olhar, né? Antigamente, só as grandes marcas podiam anunciar, né? Numa televisão, numa revista ou qualquer coisa do tipo. Isso começou ali nos meados da pandemia a mudar um pouco, né? Então, começaram a rolar os influenciadores digitais ali, através, né, de um Instagram, de um TikTok ou o que for. E esses influenciadores, eles têm uma característica em comum. Todos eles são muito nichados, né? Então, você pega lá, tem influenciador que tem muito um público lá feminino, né? O pessoal novo, geração Z, outro que é não sei o que lá. Então, o que começou a acontecer, né? Saiu daquele negócio de, cara, as pessoas seguem a televisão para pessoas terem suas personalidades que elas praticamente dão a vida ali, né? Você vê, a galera é fã mesmo de influenciador. E aí, o que começou a acontecer, né? As marcas começaram a parar de ver que, esse negócio de anúncio é só para empresa grande, né? E começaram a anunciar com influenciadores também, nichados. Então, se esse cara aqui se comunica com o meu público potencial, eu vou botar ele para falar sobre o meu produto. Isso flui de maneira muito mais natural, naquela propaganda grotesca, né? O cara consegue de alguma forma botar aquilo no dia a dia dele, e aí como ele já é acompanhado pelas pessoas, né? As pessoas tendem a consumir. Fazendo essa analogia, né, depois para o B2B, o que a gente vê? A gente vê que hoje o mercado do B2B, ele tá igual ao mercado do B2C era alguns anos atrás. Por quê? Porque ainda assim o mercado B2B é muito dependente de mídia paga, absurdamente, Google Ads. Tem empresa aí que, cara, põe praticamente 30% aí do valor em ads, um negócio assim surreal para trazer um resultado baixíssimo, né? As empresas não estão explorando esses influenciadores de nicho, elas estão tentando falar com todo mundo, elas estão indo numa linha, né, de tiro para todo lado, outbound maluco para lá, né, de lista, inbound para cá. E tá cada dia mais, o lead tá cada dia mais caro. Cada dia mais caro. Tem uma e não vai ficar mais barato, né? Não vai. Tem uma pesquisa que eu até esqueci agora a fonte, mas diz que até 2030 a mídia paga vai aumentar em torno de 8 a 10% ao ano. Nossa. Ou seja, né? Imagine só, porque... Vai dobrar o custo, pô. Pois é, exatamente. Então, quando a gente olha para esse cenário, o que eu vejo que começou a acontecer, né? Isso já começou. Por exemplo, né, eu sou um produtor de conteúdo, apesar de eu ser um CEO de empresa, sou um produtor de conteúdo. E, querendo ou não, eu falo com um nicho específico, que é o nicho da galera de marketing, de vendas B2B, né? E é uma galera que me acompanha. Hoje, como eu comentei, gera 150, 200 milhões por mês no orgânico, só com as coisas que eu posto. Porque eu não tô lá fazendo propaganda do meu produto, eu tô falando de dores, né? E tô conectando soluções no meio. Seja soluções de empresas minhas, de parceiros, né? Que a gente tem ali um ecossistema. Então, a movimentação, conectando com o que você falou do SDR, do vendedor do futuro, que eu acho, é que eles vão começar a necessitar se tornar micro-influenciadores. Então, eles vão ter que ser especialistas. Hoje, o vendedor, o SDR, ele foca muito em... Eu tenho que ser o especialista em metodologias. Tenho que ser o rei do spin selling, tenho que ser o rei do não sei o quê, né? O Bunch, não sei o que lá. Cara, não. O que você tem que ser o rei é ser especialista naquilo que o seu cliente tem como dor. Então, por exemplo, você é um SDR de uma empresa que vende Big Data para compliance, cara, você tem que ser especialista em Big Data para compliance. E dane-se o spin selling, entendeu? Por quê? Porque se você conseguir se conectar de forma genuína com o cliente, você vai saber as perguntas que você tem que fazer, você vai conseguir realmente se posicionar como especialista na solução. Hoje, você sendo especialista no spin selling, você é um profissional de pergunta, ao meu ver. Porque você faz as perguntas lá, né? Aquele script, puta... E às vezes você faz uma pergunta preocupado com a próxima, quer dizer, você nem escuta o que o cara tá falando. Não escuta. A maioria dessa galera acaba trabalhando assim, cara, com o CRM aberto ali, né, já escrevendo e nem olhando pro cara no call. Isso acontece muito, né? E assim, claro, não é culpa do SDR e do vendedor, isso é culpa da gestão, isso tudo tem que vir da gestão que eu tô falando, né? Mas eu vejo que, assim, a melhor oportunidade que a gente está tendo hoje no mercado é que o SDR, o vendedor, enfim, eles podem começar a se tornar esses produtores de conteúdo sem necessariamente a empresa estar comprada com isso. Então, eles podem começar. Daqui a pouco, se a empresa não compactar compactar com isso e ele precisar continuar fazendo 120 ligações por dia, manda a empresa pastar e vai para outra empresa que valorize, porque daqui a pouco isso vai começar a acontecer. Quem que eu vou contratar? O SDR que fica fazendo 100 ligações por dia ou o cara ali que só no orgânico consegue me trazer, né, 80 reuniões por mês, por exemplo, que tem uma baita relevância. E foda-se quantas ligações ele vai fazer por dia, né? E foda-se quantas ligações, talvez ele não faça nenhuma, entendeu? Esse que é o grande ponto.
Então eu vejo que isso é uma oportunidade legal e tem muita gente fazendo, tá? Se você for olhar lá para os Estados Unidos, já tem muito SDR se posicionando dessa forma, vendedor e tudo mais, como especialista de nicho, e eles escolhem o nicho e começam, e cara, daqui a pouco eles estão migrando até para concorrentes e tudo mais, porque começa a virar uma disputa. E isso vai pesar até na remuneração, né? Porque hoje o SDR é pago para ligar. Depois de um tempo, você vai começar a pagar mais porque você quer esse cara ali. Começa até a ser, de certa forma, uma competição com a mídia paga. Não, o que eu vou fazer? Ficar pagando 50 mil de Google Ads para me gerar 50 reuniões? Ou vou pagar esse cara aqui que é influenciador, que movimenta o mercado, que me faz ser presente todo dia no LinkedIn, né? Cara, não tem comparação, né? Ele traz um lead muito melhor. Então, acho que, dizendo da visão ali do SDR, do vendedor 2.0, eu acho que ele vai passar a ser um influenciador de nicho e ele vai ser especialista, né, nesses setores que ele se predispor a ser, né? Mas, cara, é um pouco difícil, né? Você precisa ter um SDR que ele tem realmente seja especialista no nicho, né? Para conseguir gerar um conteúdo a ponto de gerar uma demanda, né? Ele precisa falar com bastante propriedade, né? Com certeza. Ele tem que ser mais pleno, vamos colocar dessa forma. Eu não Você acha que não? Em termos de júnior, pleno, sênior, eu acho que não é essa pegada. Eu acho que o que vai dizer realmente a especialidade dele é o quanto que ele tiver conectado ao cliente. Então hoje eu vejo a maioria dos SDRs vendedores, principalmente SDRs, desconectados ao cliente, entendendo que eles têm uma tarefa muito operacional. E pesquisando muito mais sobre as metodologias e como se aperfeiçoar em ser um especialista em ser SDR, ao invés de ir para o cliente. Então, assim, o que eu vejo hoje? Né? Ali, quando a gente está fazendo rampagem dentro da GetDemo com o vendedor, com o SDR que entra, cara, a gente deixa os caras dentro do cliente, literalmente. Vai ver todas as reuniões de atendimento da galera usando o produto, vai falar com o cliente nas reuniões comerciais antes, com alguém que já manja. Então, antes de aprender a falar do produto, antes de qualquer playbook, né, cara, vai entender sobre o cliente. Porque depois de um tempo, mesmo você não atuou 20 anos no mercado, você começa a entender como é que o cara fala, você começa a entender quais são as principais dores, você começa a entender onde o calo aperta. Então, você consegue gerar um nível de empatia ali, né? Você precisa ser totalmente especialista no mercado. Tipo, a gente que é mais sênior, a gente tem essa capacidade. Se a gente absorver um determinado contexto, a gente consegue se moldar ao cliente de alguma forma. E eu acho que o time de SDR, o time de vendas, ele vai precisar fazer isso. Claro, o SDR Júnior, no começo, claro que ele não vai, né? Talvez a senioridade seja até dita em algum momento pela experiência que o cara tem no mercado, né? Tá. E não pela, né, quantidade de empresas que o cara já trabalhou fazendo cold call. Eu acredito muito nessa tese, assim. Eu acho que quem não se adaptar a isso, sinceramente, assim, como empresa, vai ter cada vez um CAC mais alto e vai acabar se enroscando, porque hoje, né, pensando lá em 2011, quando saiu Receita Previsível, a gente tinha um cenário que não tinha nenhuma empresa atacando. Começou a botar os modelos lá de Aaron Ross prospectando ativamente, virou maquininha de vendas, as empresas começaram a ser prospectadas. Hoje é o contrário, hoje ninguém aguenta mais ser prospectado. As pessoas estão buscando conteúdo. Então isso é uma forma de mercado aí que evoluiu e as pessoas vão ter que se adaptar. Interessante, né? Eu acho que parte do pressuposto de que a criação de conteúdo ela é uma prioridade para a empresa. Porque, que nem você falou assim, cara, você como CEO, você produz conteúdo. Então fica muito mais fácil você virar pro time e falar assim, galera, esse é o caminho. Porque você faz. Né? Exato. Eu faço e eu não terceirizo. Eu realmente escrevo todos os dias os meus posts, não passo para ninguém revisar, não passo para absolutamente nada. Então eu tenho a minha bagagem ali, né, de criação de conteúdo. Agora, isso não é, imagino eu, tão comum, né? Porque quando você pega ali a metodologia do Aaron Ross e você monta ali uma máquina de vendas, tem muita gente que vende isso, né? Uhum. Não só a consultoria, mas às vezes um treinamento que ensina a fazer especificadamente isso, você acaba comoditizando, falei certo? Comoditizando o assunto ali e aí realmente todo mundo começa a ser prospectado quase que com o mesmo e-mail, né? O mesmo script. O mesmo script, exatamente. E aí como é que você vira para uma pessoa que ela está sendo cobrada pela quantidade de reuniões e aí você não tem essa percepção de, putz, cara, cobrado pela quantidade de reuniões? Não, desculpa, cobrado pela quantidade de ligações, né? Então eu tô cobrando a atividade ao invés do resultado.
Eu acho que volume, isso... né? É, o volume, mas assim, eu digo, isso passa muito nessa dinâmica do SDR 2.0, passa muito também da cultura que ele está inserido, né? Sim. Não é... A empresa tem que... Se o cara não entregar essa quantidade de ligações, o que acontece com ele? Ou com ela, né? Mas sabe onde esse ponto se equilibra? Pelo menos no que a gente faz aqui. Aí, de novo, né? Isso é algo que nunca o vendedor SDR vai conseguir mudar. Isso tem que vir da gestão, né? Tá. Mas hoje, por exemplo, a gente não tem meta de agendamento de reunião, meta de MQL. Nossa meta é inteiramente de receita. Desde o time de tecnologia, produto, SDR, vendas... Todo mundo tem responsabilidade sobre o resultado de receita. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Pô, às vezes vai lá, o meu SDR foi atrás de uma conta específica, trabalhou horrores na conta, trouxe um ticket super alto, né? E a gente conseguiu bater a meta. Eu vou ir lá e vou punir ele porque ele não me trouxe 30 reuniões horríveis, por exemplo, né? Então, você começa a se preocupar com qualidade. Todas as empresas, né, que eu já trabalhei ou diretamente ou que estive envolvido, né, no processo comercial de alguma forma, você cobrar o time de SDR por reunião e você cobrar o time de vendas por venda, né, o time de CS por uma coisa e o marketing por MQL, você acaba gerando uma briga interna, porque, cara, não adianta o time de marketing bater a sua meta de 50 SQLs, né, de MQL, e o time de SDR de SQL e o time de vendas não bater a meta, né? Você acaba... morreu na praia. Você morreu na praia. E aí, o que acontece? O time de marketing põe um monte de MQL porcaria, né, pra dentro, aí o time de SDR se queixa do time de marketing falando que era lead desqualificado, não era MQL, aí não gera o agendamento, né, e aí o time de vendas não bate a meta. Então, se todo mundo estiver focado em qualidade, né, e não no volume, você consegue realmente ir nas contas certas, você consegue realmente trazer um ticket, e assim, pode ser meio assustador eu falar isso, você pode até ter métricas de balização, por exemplo, a gente tem um volume de reuniões aproximado que a gente entende que a gente tem que gerar por mês para conseguir chegar no nosso resultado. Mas isso é só um número de referência. É um indicador. É um indicador. É uma meta. Exatamente, não é uma meta. Então, se a gente bater a meta, tá tudo certo. Por isso que a gente teve um aumento de ticket médio recentemente muito alto. A gente quase dobrou nosso ticket médio. Porque a gente começou a perceber que o esforço da gente tá direcionando nossa energia para as big accounts e para as startupzinhas, né? De certa forma, ele era o mesmo. Era só uma questão de volume. Então, enfim, o próprio time já vai conseguindo calibrar, mas é algo que precisa vir realmente de uma gestão, de um CEO, né, de um C-level ali, porque, cara, senão é briga. Empresa grande, você vê C-level brigando na sala, o CMO xingando o CSO, o CRO, né, o que acontece? Ninguém quer assumir a bronca, e a bronca, na verdade, é de todo mundo, né? Muitas vezes até, já vi empresa que o time de produto tava remando para um lado, o time de marketing tava falando com um nicho, o time de vendas tava lá prospectando num outro território, ou seja, né, seu CAC era quíntuplo, porque tá cada um atirando para um lado, e aí você tem uma oferta ruim, você tem um pitch ruim, você tem um cliente desnutrido, né? Então é um pouco da visão. E aí, o que você achou deste conteúdo? E se eu te disser que tem muito mais no episódio completo? E ó, para você ouvir ou assistir, tem um link na descrição deste conteúdo para que vai te levar. Se você quiser assistir aqui no YouTube, você vai ver o episódio completo. Se você quiser ouvir, tem no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, no player que você preferir. E se você se interessou em conhecer o programa de aceleração de super vendedores, saiba que tem também um link aqui para você poder conhecer o nosso treinamento, um treinamento em que eu e Daniel Mestre vamos acompanhar você durante 6 meses, com 14 encontros online e ao vivo. Vamos te ajudar a desenhar processo de vendas, vamos te entregar técnica de vendas e vamos ajustar o mindset, o comportamento para acelerar os teus resultados. Tem um link na descrição desse conteúdo aqui. Tamo junto?